Bom, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de clínica médica, falando hoje sobre insuficiência cardíaca, né? A gente vai falar um pouco sobre insuficiência cardíaca, acho que é um assunto muito interessante, muito importante, porque diz respeito a uma doença que vem afetando muitas pessoas. As pessoas que passa por um infarto agudo do miocárdio, geralmente desenvolve essa patologia que é a insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca, deixa eu ver aqui, vamos lá, a insuficiência cardíaca. Bom, aqui você vê um coração normal, e você vê uma cardiomiopatia com dilatação do coração. Então, vamos entender, aqui é um coração grande, o coração quando ele está insuficiente, ele cresce. O coração, o que é a insuficiência cardíaca, propriamente dito? O nome já está dizendo tudo, é insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, o coração ele está insuficiente, ele está sem conseguir fazer as atividades dele normal, sem conseguir bombear o sangue dele para o restante do organismo. Então, esse coração, é assim, se você passa por alguma patologia, como um infarto agudo do miocárdio, as células sanguíneas, as células do coração, dos miócitos, que são as células do miocárdio, todas as nossas células do corpo elas se regeneram, mas nós temos as células do coração, que é as células do miocárdio, ela não se regenera. Quando você tem um infarto, essas células que você consegue sobreviver, essas células, algumas células morrem por infarto. E aí o seu coração ele fica fraco. Essa parte que sofreu o infarto, essa parte que sofreu a morte, infarto é morte celular. Então, essa parte do coração que sofreu o infarto, ele não retorna mais ao normal. Essas células não voltam mais. Então, o indivíduo ele fica com insuficiência cardíaca, o coração ele enfraquece, ele não bombeia mais com aquela potência, com aquela força para levar oxigênio e nutriente para o organismo. Então, o indivíduo ele fica dependente de remédio para toda a sua vida. Uma série de remédios. O paciente vai ser multifarmácico, vai depender de muitos remédios para poder sobreviver. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Você que segue o seu médico, que segue a dieta direitinho, toma os seus remédios direito, você vai ter uma vida, não vou dizer que vai ser uma vida normal, mas você vai estar estável. Então, você vai ter que evitar de fazer esforço físico, você vai ter uma dieta recomendada pelo seu médico e vai ter uma vida estável, sendo que você siga as orientações, tenha um estilo de vida saudável. Então, aqui, insuficiência cardíaca é uma incapacidade do coração bombear o sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, provocando uma congestão, um acúmulo de líquido nos órgãos. Por quê? Porque esse coração, ele está fraco, ele bombeia o sangue. Imagine só os membros inferiores, esse coração fraco, para retornar esse sangue para o coração. Então, que as pessoas que geralmente que têm insuficiência cardíaca, essas pessoas geralmente fica com edema nos membros inferiores, provoca edema agudo de pulmão. E isso porque o sangue ele vai e não consegue retornar o suficiente como deveria, porque esse coração ele está fraco. A insuficiência cardíaca pode atingir inicialmente um lado do coração, direito ou esquerdo, mas posteriormente tornar-se global. Então, ela pode ser a insuficiência cardíaca direita ou esquerda. As causas mais frequentes
insuficiência cardíaca é a hipertensão com hipertrofia do miocárdio, arteriosclerose, aterosclerose. A arteriosclerose é diferente da aterosclerose, eu já bati nessa tecla aqui, porque a arteriosclerose é a perda da elasticidade da artéria. Geralmente as pessoas, os idosos, sempre têm esse problema, por isso que geralmente os idosos têm pressão alta, porque perde a elasticidade das artérias. E a aterosclerose é a placa de ateroma, a placa de gordura, que provoca a obstrução das artérias, que leva a um infarto. As pessoas que são sedentárias, as pessoas que não fazem atividade física, elas desenvolvem essa placa de gordura no organismo. Infarto agudo do miocárdio, né, que é uma das principais causas para levar o paciente à insuficiência cardíaca, que uma das causas principais do infarto agudo do miocárdio é a aterosclerose, que é a placa de ateroma, a placa de gordura, miocardite, cardiomiopatia reumática, insuficiência aórtica, anemia, insuficiência renal, arritmia cardíaca, entre outros. Então, aqui a gente vê, tem um desenho aqui de um coração sadio e um coração com insuficiência cardíaca. Você vê o tamanho aqui do ventrículo esquerdo. Olha o tamanho do ventrículo esquerdo. Então, ele hipertrofia, ele cresce. O ventrículo esquerdo, o coração, ele cresce. Aí, imagine só, o coração ele cresce, mas a quantidade de sangue que tem dentro é a mesma. Então, ele vai ficar a mesma coisa. Você vai pegar um vaso com pouco líquido dentro, você vai tentar bombear ele, vai sair pouco líquido, mas se ele estiver cheio, ele vai sair com mais força. Então, o coração ele cresce. Como ele tem pouco sangue dentro, ele não vai bombear o sangue como ele deveria. É uma doença muito, muito grave, uma doença que você carrega sequelas para o resto da sua vida. A insuficiência cardíaca esquerda. Se o lado esquerdo do coração não tiver uma força de contração suficiente para impulsionar todo o sangue que chega dos pulmões para o organismo, a tendência é hipertrofiar e o sangue ir se acumulando dentro dos pulmões, provocando edema pulmonar. Então, o que acontece? O coração está fraco, ele bombeia sangue para os pulmões, só que o bombeamento dele não vai ter força mais para tirar o sangue dos pulmões o suficiente para levar para os outros órgãos, provocando um acúmulo de líquido, que é uma congestão nos pulmões. Isso é um problema sério. E a insuficiência cardíaca direita? Por outro lado, se a insuficiência ocorrer do lado direito, que normalmente deve receber o sangue do organismo e bombear para os pulmões para ser oxigenado, devido à falha cardíaca direita, irá dilatar o ventrículo direito, prejudicando a oxigenação do sangue, e o sangue tenderá a retornar para os locais de onde veio o organismo, ocorrendo um acúmulo de líquido nos órgãos da grande circulação. Então, está explicado, né? Se você, geralmente as pessoas, preste atenção, as pessoas que têm insuficiência cardíaca, geralmente ela tem edema, ela tem acúmulo de líquido, inchaço nos membros inferiores. Aqui nós temos sinais e sintomas. A insuficiência cardíaca esquerda, dispneia, cansaço, que aumenta gradativamente, iniciando com grandes esforços, depois médio e finalmente menor esforço, podendo ocorrer mesmo com o indivíduo em repouso. Então, aqui é assim, se a pessoa não se cuidar, ela vai, logo quando ela começa essa insuficiência cardíaca, muitas vezes a pessoa não sabe que está com essa doença. Dá uma carreirinha ou tem algum grande esforço, ele vai sentir uma falta de ar, vai sentir uma dispneia, uma dor. E aí vai iniciando com grandes esforços, depois médios esforços, podendo ocorrer mesmo com o indivíduo em repouso. Isso é, se você não se cuidar, e pode levar à morte.
Você até em repouso, se você não tomar os seus medicamentos adequados, se você não tomar certo medicamento recomendado pelo médico, você pode, até em repouso, você sentir a sua falta de ar. Ortopneia paroxística noturna, isso é falta de ar com você deitado. Por isso é recomendado o paciente que tem insuficiência cardíaca sempre elevar o leito, deixar o leito elevado que o paciente evita, ajuda na respiração desse paciente. Tosse, palidez, cianose de extremidades, que você pode ficar com as extremidades, com os membros inferiores e superiores roxos, né, devido à falta de oxigênio. Oligúria, que é pouca urina, nictúria, urinar com frequência. Sinais de edema pulmonar, dispneia intensa, tosse, escarro, angústia, agitação, cianose e sensação de morte. A insuficiência cardíaca direita inicia-se geralmente com edema de membros inferiores, que aumenta no final do dia e diminui com repouso. Cianose de extremidade, que é a falta de oxigênio, distensão abdominal devido à hepatomegalia, que é o crescimento do fígado, e dentre outros. Né? São sinais e sintomas que tem na insuficiência cardíaca que prejudica muito o indivíduo. Então, aqui tem, a gente dá continuidade aqui com a insuficiência cardíaca, e agora a gente vai falar do diagnóstico. O diagnóstico é feito através de sinais e sintomas e exame físico. Como assim? Primeiro, quando o paciente chega, que você suspeita de um problema cardíaco, o primeiro exame de entrada que você tem que fazer com esse paciente é o eletrocardiograma. O que é eletrocardiograma? É o exame que vai detectar alteração nesse traçado aqui. O médico ele vai olhar esse traçado e vai descobrir que esse paciente está com alteração. Aqui é um eletrocardiograma normal, e na frente nós vamos dar uma observada nesse traçado. Aí, se descobriu, viu que esse traçado, o eletrocardiograma, deu alguma alteração, ele vai pedir um ecocardiograma, ele vai pedir um raio-x de tórax, ele vai pedir exames mais sofisticados. Geralmente, o raio-x de tórax, as pessoas que têm um coração normal, se você comparar um exame, um raio-x de tórax de uma pessoa que tem um coração normal e comparar com um raio-x de tórax com a pessoa que tem insuficiência cardíaca, você vai ver, depende da insuficiência cardíaca desse paciente, você vai ver o tamanho do coração. Ele fica muito grande, que você percebe aqui, frente ao externo, o tamanho desse coração. Você pode comparar para você ver como o coração ele cresce. Pressão venosa central. Então, você vê aqui o paciente que tem insuficiência cardíaca, se você vê aqui, tem a jugular, que você pega a cabeça do paciente, você lateraliza aqui, e você vai ver que ela cresce aqui. Você vê a pulsação, aumenta aqui, e ela se visualiza muito aqui. Você vê a presença dela na jugular bem presente. Então, é um dos diagnósticos que você pode suspeitar na insuficiência cardíaca. Exame de sangue com dosagem de sódio e potássio. E aí tem o tratamento, vamos entrar aqui com o tratamento. O objetivo do tratamento é melhorar a força e a eficiência de contração do miocárdio e eliminar o excesso de líquido no organismo. Gente, você que está me assistindo aí, a insuficiência cardíaca, geralmente, ela não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento e você pode ter uma vida estável, uma vida, se você seguir as orientações do seu médico. Por quê? É a única doença que você não pode tomar muito líquido. Porque o sangue, ele é plasma. Plasma é líquido. E
o coração ele bombeia o plasma. Quanto mais tem líquido, tem sangue, mais esse coração vai ter mais esforço para bombear. Então, é recomendado que esse paciente não ingerir muito líquido, ter um controle hídrico e o miocárdio eliminar excesso de líquido. E o objetivo do tratamento é a melhora do esforço e a eficiência de contração do miocárdio. Repouso para diminuir o trabalho do coração, só tem que ter repouso. Tem que ter dieta leve, com pouco resíduo hipossódico, né, de acordo com o estado do paciente, né, que tem que ingerir pouco sal. Isso é uma coisa que nós todos temos que evitar, alimentação hipossódica, com muito sal. Os digitados entrar com os medicamentos para aumentar a força de contração do músculo cardíaco e a oxigenação. Geralmente tem um protocolo para a insuficiência cardíaca como para as pessoas que têm problema de coração. Sempre existe um protocolo e sempre nesse protocolo entra o oxigênio. Os medicamentos, dose adequada de furosemida, um medicamento muito utilizado para as pessoas que têm insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, pressão alta, dose adequada de vasodilatadores, beta-bloqueadores como o Carvedilol, que é um medicamento muito utilizado nas pessoas que têm insuficiência cardíaca, pessoas que têm que sofrem de problemas cardíacos, sempre usa o Carvedilol, e metoprolol e misoprolol. Geralmente, o mais utilizado é o Carvedilol, que é um beta-bloqueador muito utilizado. A espironolactona também, 25 mg, que é um poupador de potássio, muito utilizado para esse problema, e a digoxina. Os IECAs não fica de fora também, que é os inibidores da enzima da angiotensina, os beta-bloqueadores, o receptor da enzima angiotensina, que é o losartano. Esse losartano, todas as pessoas que têm esse problema têm que usar. Os vasodilatadores, que é a hidralazina. A hidralazina é um medicamento que você usa no último caso, um medicamento para as pessoas que mais instável. A digoxina. Então, é uma série de medicamentos que você tem que utilizar quando você adquire essa doença. As complicações embolia pulmonar, trombose de veias dos membros inferiores, como eu acabei de falar. Esse sangue acumula nos membros inferiores e provoca uma trombose. A trombose vai para a embolia e esse êmbolo pode ir para os pulmões. Edema pulmonar, como a gente acabou de falar, que o sangue ele é injetado para os pulmões e de lá tem dificuldade de sair e provoca um edema. Os cuidados de enfermagem. Nós como profissionais da área da enfermagem, esse é o nosso dever, esse é a nossa profissão, de ter uma visão clínica, um olhar clínico, saber fazer uma anamnese, um exame físico adequado para esse paciente, cuidar como se fosse um da nossa família. Cuidado de enfermagem, porque controlar o peso diariamente, controlar líquidos ingeridos e eliminados, nós temos que saber fazer um controle hídrico, proporcionar repouso, conforto e higiene, orientar quanto à importância da dieta, verificar os sinais e sintomas. Então, vamos usar elas. Então, aqui, os cuidados de enfermagem, como a gente estava falando, verificar os sinais vitais desse paciente é muito importante, porque ele está tomando uma série de medicamentos. A maioria dos medicamentos do paciente é para controle da pressão. E essa pressão ela pode ter uma recaída
ou então aumentar muito. Então, sempre tem que estar ferindo os sinais vitais desse paciente conforme a prescrição médica. Manter a cama em posição de fole, foi o que eu já tinha acabado de falar, que é erguer o leito, estar sempre com a cabeceira do leito erguida, para facilitar a respiração desse paciente, observar o funcionamento intestinal desse paciente, ver se ele está conseguindo se alimentar direito, administrar medicamento conforme a prescrição médica, tendo cuidados especiais na administração do digitário, verificar o pulso antes de administrar, caso esteja inferior a 60 batimentos por minuto. Convém consultar o médico antes de administrá-lo, porque o digitário é um medicamento que controla os batimentos cardíacos. Então, se tiver muito baixo, abaixo de 60, é melhor certificar com o médico se pode administrar esse medicamento. Observar efeito tóxico, como os dos digitálicos, que são anorexia, náuseas, vômitos, bradicardia, e dentre outros. Estimular a ingestão de alimentos ricos em potássio, estimular os exercícios com os membros inferiores para evitar complicações circulatórias. Então, os cuidados de enfermagem, a gente como profissional de enfermagem, a gente como treinado nessa área para cuidar do paciente, é muito importante saber o que nós temos que fazer diante de um paciente desse. Cuidar da administração de digital, verificar o pulso frequentemente. Acho que a gente já falou isso daqui. Então, aqui foi um pouco que a gente falou sobre insuficiência cardíaca, tirando um pouco das nossas dúvidas. Você que está me assistindo, espero que você tenha identificado sobre a insuficiência cardíaca, os cuidados de enfermagem. E agora a gente vai falar um pouco sobre a angina. Mas o que é angina? Angina é uma dor no peito, mas não é classificado como qualquer dor. É uma dor em forma de facada, uma pontada mesmo no peito. É uma dor, por isso que nós temos que ter um olhar clínico, nós temos que saber definir que tipo de patologia, porque essa dor pode ser uma gastrite, pode ser gases. Então, nós temos que saber o que é uma angina, essa dor, que é uma dor sugestiva de infarto. Os estudiosos dizem que uma dor para cima da cicatriz umbilical tem que ser considerada um infarto. Tem que entrar com um protocolo, porque é melhor pecar por aumentar do que você... Porque, assim, o infarto, os problemas cardíacos, nós temos um protocolo. Que protocolo é esse? É um protocolo onde você tem os medicamentos apropriados para o infarto. O infarto agudo do miocárdio, ele não espera. E a angina é uma dor sugestiva de infarto. A angina, as células estão morrendo. A artéria estreitou, obstruiu ali, está obstruindo aquelas células, aquele oxigênio não está passando o suficiente para suprir as células, essas células começam a morrer. Quando essas células começam a morrer, você vai sentir dor. E essa dor é a dor sugestiva do infarto. Quando leva à obstrução total, aí já é um infarto propriamente dito. Então, a angina é sugestiva de morte celular, é uma dor de facada, uma dor muito grande. Então, a angina também é denominada angina pectoris. É uma dor torácica transitória ou uma sensação de pressão que ocorre quando o miocárdio não recebe oxigênio suficiente. Então, aí está explicado. O músculo do coração, que eu passei que era para ter falado, é diretamente no coração. A angina é as mortes celulares, os miócitos
morrendo no coração, uma falta de oxigênio no coração. As necessidades de oxigênio do coração são determinadas pelo grau de intensidade de seu esforço, isto é, pela rapidez e pela intensidade dos batimentos cardíacos. Os esforços físicos e as emoções aumentam o trabalho cardíaco e, consequentemente, aumenta a demanda de oxigênio do coração. Quando as artérias apresentam estreitamento ou obstrução, de modo que o fluxo sanguíneo ao músculo não pode ser aumentado para suprir a maior demanda de oxigênio, pode ocorrer uma isquemia. Isquemia é a diminuição de oxigênio que acarreta a dor. Então, nós temos que ter um olhar muito clínico sobre... Aqui está uma foto com o senhor, com a dor no peito, você vê a situação que está esse senhor aqui, a dor que esse senhor está sentindo. Então, o que as causas da angina? Doença arterial coronariana, aterosclerose, que é a obstrução da artéria, o estreitamento da luz do vaso coronário provoca angina, dor no peito, arterite coronariana, espasmo arterial. Distúrbio circulatório, como estenose aórtica, hipotensão, diminuição do retorno de sangue ao coração e espasmo arterial. Distúrbios sanguíneos, anemia, hipoxemia e os fatores de risco. Aí é que está. Os fatores de risco é muito conhecido quem tem problemas cardíacos, né? E é para evitar o infarto, você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que fazer exercício físico, ingestão de alimentos aumentado, emoções, são os fatores de risco. Esse aqui, esforço físico, ingestão de alimentos aumentado, você comer muito, você se alimentar mal. E uma coisa que é muito importante, um fator, é o estresse. O estresse é um fator muito grande para as doenças cardiovasculares. As emoções, estresse, exposição a baixa temperatura são fatores. Se for falar sobre os fatores que provocam as doenças cardiovasculares, esse vídeo não vai dar. Então, os sintomas são a isquemia do miocárdio. A isquemia do miocárdio provoca ataques de dor de gravidades variáveis, desde a sensação de pressão subesternal até a dor agonizante com sensação de morte. É uma dor que você acha que vai morrer. E mata mesmo, porque é uma dor sugestiva do infarto. Tem as seguintes características: sensação, aperto, queimação, esmagamento, enforcamento e outros. Então, a intensidade dessa dor geralmente é discreta ou moderada, raramente forte. A localização é no reto external ou discretamente para a esquerda do externo. O externo é esse osso que fica aqui, logo na frente do coração, na parte anterior do coração. Essa dor irradia para o ombro esquerdo, braço esquerdo, cotovelo, punho, dedos, pescoço, braço direito, mandíbula, região epigástrica e peito. Então, você vê que essa dor, ela sempre irradia para o braço, né? A gente vai dar continuidade aqui, tá? Dando continuidade aqui a nossa aula. Então, para a gente ver aqui, teve um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. A gente estava na angina. Vamos lá para a angina. Deixa eu procurar aqui. Foi só um probleminha técnico, mas já está resolvendo. Então, a gente estava aqui.
estava aqui falando sobre a, a dor, falando sobre os sintomas, as irradiação que ela desenvolve, ela segue para o braço, para o ombro esquerdo, para o braço esquerdo, o cotovelo, essa dor. E aqui são o diagnóstico. As manifestações clínicas da dor são através das manifestações clínicas que a gente consegue identificar, fazendo uma anamnese, teste de esforço como esteira, rolamento ou bicicleta, e esse aqui que é o eletrocardiograma. Quando o indivíduo ele chega na unidade de saúde, com a dor no peito, sugestivo de um infarto, uma insuficiência cardíaca ou qualquer outro problema, o exame inicial, como eu falei na outra, já mais atrás, que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é a porta de entrada para essas manifestações. Através do eletrocardiograma, deu alguma alteração, deu algum problema, vai ser solicitado outros exames, como o ecocardiograma, um raio-x de tórax, e o Doppler e assim por diante. A geografia coronariana. E vamos falar agora um pouco do tratamento. O tratamento é iniciado com medidas para se evitar a doença arterial coronariana. Então, o tratamento é para as doenças coronarianas, retardar a sua progressão ou revertê-la através do tratamento das causas conhecidas. Os principais fatores de risco, como a hipertensão arterial, então você tem que entrar com o tratamento para hipertensão arterial e os elevados níveis de colesterol são tratados imediatamente. O tabagismo é o fator de risco evitável para mais importante da doença arterial coronariana. O tratamento da angina depende em parte da gravidade e da estabilidade dos sintomas. Quando os sintomas pioram rapidamente, a hospitalização imediata e o tratamento medicamentoso são usuais. Se os sintomas não forem substancialmente minimizados com o tratamento medicamentoso, a dieta e a alteração do estilo de vida, a angiografia pode ser utilizada para determinar a possibilidade de uma cirurgia de revascularização do miocárdio ou de uma angioplastia. Isso aí no caso de identificado um infarto ou qualquer outra obstrução de artéria que provocou essa angina, que é a dor no peito. Então, identificando essas artérias ainda obstruídas, você tem que entrar com esses exames sofisticados. Aqui vem o cuidado da enfermagem e a nossa função, como eu acabei de falar ali, na insuficiência cardíaca, mais em cima. Então, nós temos que entrar com o nosso cuidado de enfermagem, com o que nós aprendemos, com humanização, avaliar as características da dor do peito e sintomas associados, avaliar a respiração, a pressão sanguínea, a frequência cardíaca em cada episódio de dor torácica, fazer um eletrocardiograma que aí vai ser prescrito pelo médico cada vez que a dor torácica surgir para evidenciar o infarto posterior, monitorizar a resposta ao tratamento medicamentoso. Então, aqui nós vamos ter que monitorizar o paciente, avisar o médico se a dor não diminuir, mas a questão de não avisar o médico se a dor não diminuir é caso depois que tomou os medicamentos, mas de antemão o médico tem que estar perto desse paciente, o médico tem que estar sabendo de toda a questão, todo o diagnóstico, toda a situação desse paciente. Identificar junto ao cliente as atividades que provoquem dor, promover um ambiente confortável e silencioso para o cliente. O cliente é o paciente. Ajudar o paciente a identificar seus próprios fatores de risco,
ajudar o paciente a estabelecer um plano para modificações dos fatores de risco, providenciar orientação nutricional ao paciente, esclarecer o cliente acerca dos medicamentos que deverão ser tomados após a alta e não abandonar o medicamento, porque esse medicamento tem que ser utilizado por muito tempo, esclarecer o cliente acerca do plano terapêutico, explicar a relação entre a dieta, a atividade física e a doença, porque o paciente, quando ele tem problemas cardiovasculares, ele tem que fazer atividade física moderada, ele não pode mais fazer aquela dieta, aquele atividade física que ele fazia antes. E aqui nós vamos entrar agora com a administração dos medicamentos. A nitroglicerina pode causar uma sensação de queimadura sobre a língua quando dor forte. Orientar o paciente a não deglutir a saliva até que o comprimido esteja totalmente diluído. Para a ação mais rápida, orientar o paciente a triturar o comprimido entre os dentes, conforme prescrição médica. Orientar repouso até o desaparecimento dos sintomas, comunicar qualquer alteração ao médico. E aqui a gente falou um pouco sobre insuficiência cardíaca e falou sobre a angina, que é a dor no peito. Então, são patologias um pouco graves do sistema cardiovascular, essas duas, que é a dor e a insuficiência do coração por infarto. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco aí. E vamos encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso e vamos dar continuidade ao outro vídeo. Ok?